Certo. Eu tive uma instrução mais cedo e eu fiquei pensando o restante do dia sobre isso. E aí eu não gosto de pensar sozinha. Eu gosto de pensar em conjunto. Então eu resolvi sentar aqui e compartilhar com vocês para ver se a gente compartilha das mesmas ideias ou se alguma coisa diferencia. Se bem que como indivíduos de uma certa forma únicos, a gente tem opiniões diferentes sobre várias coisas, pontos de vistas e por aí vai. Mas eu queria colocar aqui, sabe, para ajudar a pensar, refletir, expandir as ideias, os conceitos, por que não? E aí eu fiquei analisando e pensando sobre as informações e a aula que foi me passada mais cedo. E sabe aquela parte do ser humano? Nós aqui somos incapazes ou parcialmente incapazes de expressar a nossa própria essência, a nossa natureza, nossa alma, a alma alquímica. Mas, em contrapartida, somos totalmente, completamente capazes de nos moldar para isso. Nossas ações, nossas escolhas, as nossas atitudes. Nós temos ferramentas para isso. A fonte criadora nos permite. Então eu fiquei pensando em como, dentro dos nossos níveis de alma, né, tem essa diferença, como que a gente pode, dentro da visão que a gente tem, como que a gente pode se elevar, se desenvolver e expandir, não só a nós, mas o meio em que a gente vive. E aí a questão é o seguinte: quando que a visão externa, o que eu vejo externamente, influencia internamente? Justamente nesses fatos, nessas ações, nessas escolhas, ou como eu escolho lidar com as dificuldades, com as adversidades e os percalços que acontecem durante a caminhada, porque a gente vem para cá, cada um com um desafio, cada um com uma missão para ser conquistada, obstáculos para serem ultrapassados, mas isso cabe a cada um. E aí a questão é estar justamente no contrário, no inverso. É aquela questão do influenciar ou ser influenciado, mas não sobre os outros, sobre a mim mesmo. E quando a gente percebe que essa influência ela tem que acontecer da nossa visão de dentro para fora, é que talvez as coisas passem a fazer um pouquinho mais de sentido. Então, quando tudo que acontece à minha volta deixa de interferir na minha visão interna, há essa inversão. O meu interno, a minha visão interna, a maneira como eu vejo, como eu percebo, a maneira como eu expando, começa a influenciar a maneira como eu me expresso, como eu vejo as coisas ao meu entorno. Fácil não é. Requer bastante dedicação, mas não é impossível. Exatamente o ponto sobre expressar a nossa própria essência, a nossa própria natureza, a nossa própria luz. É nesse caminho que a gente está fazendo sobre o retorno. Esse descascar. Como a gente pode receber e canalizar melhor essa luz que vem da fonte e a gente reflete. A gente reflete, né, essa energia, essa vibração que Yahvé, que a fonte pode proporcionar. E aí a gente começa devagarinho a não mudar só nós. A gente começa a se influenciar sobre as nossas escolhas, principalmente. Começa a ouvir melhor. Ver melhor. E durante esses processos, a gente tem ferramentas, meios e mecanismos para poder se conectar. E dentro desse meio eu conheço uma forma bem interessante que é o processo, né, de sublimação alquímica, que retrata justamente essa questão de elevação. Então você se eleva a um monte, que tem ouvidos que ouçam, se eleva a um monte e de lá você se conecta
com a energia da fonte, recebe e transfere e desce com essa luz, com essa potência, com essa força, para daí poder manifestá-la. E aí a gente começa a pensar várias coisas, 1000 coisas, e a cabeça não para. Justamente sobre a maneira que a gente tem nessas contrapartes, nesses opostos, que é o nosso físico e o nosso espiritual, e como as coisas têm que ir se encaixando. E aí, vamos pensar um pouquinho sobre isso? Nas maneiras e nas ferramentas que a gente tem para se elevar, para captar e trazer aqui essa integração. Fica assim.